Essa semana eu tive a oportunidade e o privilégio, além de fazer algumas visitas também, oportunidade de ter contato com alguns irmãos por telefone, ouvir um pouquinho. Essa invenção continua ainda sendo uma benção, né? Poder falar com as pessoas mesmo à distância, poder estar lá dentro da casa delas e conversar com elas. E se tem uma coisa que de alguma forma a gente conversou com todos os irmãos, é que todo mundo está passando por algum tipo de luta. Todo mundo está passando por alguma adversidade, todo mundo está lutando com alguma necessidade, todo mundo está pedindo alguma bênção do Senhor, todo mundo está precisando de algo de Deus. Por isso também que a gente tem falado da importância de a gente estar aqui também nas quartas-feiras, orando, pedindo a Deus pela misericórdia dEle, intercedendo por outras pessoas. Todo mundo que eu conversei tinha algum pedido de oração, todo mundo que eu tive a oportunidade de falar tinha alguma coisa que esperava, que só o Senhor poderia ajudar. E diante de tudo isso, um desafio que surgiu para mim, eu queria compartilhar com a igreja. Existe uma tentação que todo mundo passa. Essa tentação, ela serve para homens e para mulheres, ela tenta atrapalhar crentes antigos e crentes mais novos. Essa tentação, ela tenta atingir todas as faixas etárias, tanto as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos, melhor idade. A tentação que é a maior de todas, que eu e você somos expostos diariamente, é a tentação de desistir. É a tentação de, em algum momento, enfiar o pé na jaca. É a tentação de, em algum momento, ter aquela reflexão, talvez como Asaf teve lá no Salmo 73. Puxa, será que eu conservei inutilmente puro o meu caminho? Talvez aquela tentação de falar, poxa, eu tenho tentado fazer as coisas do jeito certo, e ainda assim me vêm sobressaltos, reveses. Ou talvez outros que já em outra situação, Senhor, eu estou desistindo porque eu erro tanto com o Senhor, que eu acho melhor parar. Alguns irmãos que eu tive a oportunidade de conversar algum tempo atrás, alguns jovens falam, pastor, eu tenho dificuldade até de orar quando essas coisas acontecem comigo, que eu me sinto tão podre, que eu fico pensando se o Senhor vai me ouvir. Eu e você passamos por essa tentação. E a resposta que a palavra de Deus vai nos trazer, eu queria compartilhar com os irmãos sobre isso. Se algum dia você já se sentiu tentado também, de repente você fala assim, eu não vou parar, só vou dar uma desacelerada. Eu não vou deixar a igreja, só vou abrir mão desse trabalho, dessa atividade. Não, eu não vou largar a minha fé, só não vou mais funcionar com aquela vontade que eu tinha. É uma forma de desistência, a gente só está combinando aqui qual a intensidade dela. E as palavras que ecoam na minha cabeça, essa a gente vai estar lembrando, aquela palavra de 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E isso deve ficar ecoando na nossa mente enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está falando. E é interessante que um dos livros das Escrituras, uma carta, foi escrita à igreja, justamente para encorajar os salvos, justamente para encorajar os membros, que é a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, ela foi escrita na primeira década de 60, ali do ano 60, na primeira década de 70, na realidade, do ano 60 ao 66, basicamente nessa época. E ela foi escrita para uma população que tinha uma ascendência judaica, alguns que já tinham sido judeus e que estavam passando por perseguição por várias partes do mundo. Então o autor de Hebreus, ele envia essa carta para esse grupo para encorajar essas pessoas a se manterem firmes na fé, a ficarem firmes na luta, mesmo que as dificuldades viessem, para que eles permanecessem firmes.
O propósito da Epístola aos Hebreus, mostrar o que Deus fez por nós, a supremacia de Cristo, como Cristo ele é importante, e ele na carta toda ele vai querer trazer encorajamento. Muitas vezes eu vou para a Epístola de Hebreus, tenho que olhar alguns textos, isso me faz relembrar daquelas verdades, nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, lembra? De vez em sempre a gente precisa fazer isso. Senhor, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o propósito de Hebreus é justamente encorajar cristãos hebreus para uma perseverança fiel em meio à perseguição. E ele faz isso demonstrando a superioridade de Cristo, que ele é superior a qualquer sofrimento, a qualquer dificuldade. Ele demonstra que ele como pessoa é superior e que a obra dele é maior do que todos. E ele fala para as pessoas ficarem firmes e também demonstram as difíceis e as sinistras consequências que a incredulidade, que a desistência, que olhar para trás pode trazer às pessoas. Durante vários momentos, o autor de Hebreus vai estar trazendo à memória como o Senhor Jesus Cristo é maior do que tudo, como o que ele fez foi absolutamente grande, foi completo, foi perfeito. É triste pensar que existem ainda grupos que ainda estão aguardando que o Senhor Jesus Cristo ainda complete a sua obra, quando a própria palavra de Deus diz: a obra do Senhor foi completa, foi perfeita, foi maravilhosa, ela é suficiente para todas e é eficiente para aqueles que deixam. E a obra de Hebreus vai estar nos lembrando isso. Eu tenho particularmente sido muito encorajado por essa epístola. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos 3 textos, 3 passagens que nos encorajam, 3 passagens que vão nos trazer à memória algumas verdades que nos encorajam, que nos fazem seguir firme. E eu gostei de uma frase que o pastor Darcy falou há algum tempo atrás na igreja, dizendo o seguinte: a igreja não tem crise, a igreja tem Cristo. E se ela tem Cristo, ela passa pela crise. E o Brasil está em crise, mas a igreja tem Cristo. E se ela tem Cristo, ela passa pela crise. Amém? Nós temos Cristo, que é o maior de todos, que é o maior exemplo, e cuja obra é absolutamente perfeita em favor de cada um de nós. Antes de abrir na primeira passagem, eu gostaria que nós orássemos. Eu vou pedir para que você abaixe sua cabeça. Talvez você, durante algum tempo, tenha se sentido um pouco desanimado. Talvez alguns aqui estão caindo para um lado do ceticismo. Eu estou fazendo para cumprir tabela. Talvez alguns aqui estão decepcionados. Talvez alguém está aqui pensando em desacelerar, outros pensando em desistir. Eu já não aguento mais, já sofri muito, já tive muita decepção. Mas eu gostaria que você orasse ao Senhor: Senhor, fala comigo nessa noite. Traz de volta ao meu coração aquela esperança. O Senhor me ajuda. Fala isso com o Senhor nessa hora. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir o Senhor. Eu realmente preciso ouvir a Tua palavra. Diga isso a Deus, com as Tuas palavras, do seu jeito. Abre o seu coração, se derrama para Ele. Senhor, nós precisamos do Senhor, Deus. Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala com Teu povo, ó Deus, que tem passado por aflições, que tem passado por dificuldades, ó Deus. Fala com Teu povo que tem resistido e com aqueles que talvez nem tanto. Fala com Teu povo, ó Deus, que quer ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, encoraja Teu povo nessa noite, Senhor. Fala poderosamente, ó Pai, pela Tua palavra. Faz-nos perceber, Senhor, como ela é prática, como ela é viva e eficaz. Senhor, como ela é poderosa, é apta, Senhor, para discernir o nosso pensamento e propósito do nosso coração. Senhor, age, Senhor, na nossa vida. Que a Tua palavra possa trazer luz, Senhor, direção aos nossos passos. Que seja lâmpada, Senhor, para os nossos caminhos.
Ó Deus, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Senhor, fala conosco, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Usa, Senhor, o pregador como instrumento do Senhor. Que ele seja usado poderosamente nas tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. 3 passagens eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a primeira passagem está em Hebreus, lá no capítulo 6. Gente, o livro todo é encorajamento. O livro todo é, vamos lá. Gente, não endureça o coração, siga em frente. A primeira, Deus vê o nosso esforço. Gente, se tem uma das coisas que vale a pena servir o Senhor, é que o pastor pode não ver. O líder talvez lá pode não ver. Aquela hora que eu não gritei com a minha mulher. Aquela hora que eu não taquei o prato no meu marido. Deus pode ver aquela hora que eu não me irei com meu filho. Talvez ninguém viu aquele momento que eu fui e respeitei o meu pai. Ou que eu não colei na prova. Talvez ninguém viu o momento que eu podia me vingar daquele cara e eu não me vinguei. Ninguém viu. Mas Deus viu. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Pô, ninguém viu lavando o banheiro lá, pessoal. Ninguém viu dando aquela palavra para aquele irmão. Ninguém viu eu não olhando para aquele site. Ninguém viu quando eu fechei a janela do Windows. Ninguém viu isso. Mas Deus viu. Ninguém viu que eu fui lá, mesmo com dificuldade eu entreguei o meu dízimo. Ninguém viu quando eu fui lá e não abri mão de ajudar o missionário. Ninguém viu e a gente não fica contando para todo mundo. Mas Deus viu. E Ele não vai se esquecer. Gente, isso é bom demais. Eu não preciso ficar fazendo propaganda das coisas que eu faço. Ou das coisas que eu não faço, que Ele não quer que eu faça. Deus viu. Gente, isso tem que ser uma motivação para a gente seguir em frente. Porque eu não preciso fazer as coisas, eu não preciso obedecer a Bíblia para que as pessoas possam ver a minha performance. Eu posso obedecer porque Deus está olhando para mim. E Deus está vendo a minha fidelidade. Deus está vendo a minha luta, o meu esforço, o meu desejo. E Ele não vai se esquecer. Deus está vendo. Deus está vendo lá quando você tinha a oportunidade de fazer uma coisa errada e você não fez. Eu lembro de um amigo meu que é americano. E ele falou que nas grandes redes de hotel nos Estados Unidos, do lado da cama tem um criado mudo. E dentro desse criado mudo tem sempre 3 revistas. Tem a revista do Tio Patinhas, uma Marvel ou DC Comics. Vai ter o Novo Testamento dos Gideões, aquele azul. E vai ter uma revista masculina. Você está sozinho no quarto. Ninguém vai ver qual revista você vai aproveitar aquele pouco tempo que você tem sozinho. Ninguém vai ver. E a pergunta é: que revista você vai folhear? Uma revista em quadrinhos, o Novo Testamento, ou uma revista masculina? Ninguém vê, mas Deus vê. E quando você olhar e falar: não, eu vou ler o Novo Testamento, não vou ganhar ponto com ninguém. Não. Deus está vendo e não vai se esquecer da tua atitude. E o legal dessa verdade é que Deus, Ele não vê só as coisas externas. Ele não conta só aquilo que está fora da gente. Deus, Ele vê o coração. O livro de Hebreus, ele fala que o nosso Deus, Ele é um Deus que pode se compadecer de nós, porque Ele já passou pelas mesmas tentações que nós, só que não pecou. Ele sabe a luta que acontece aqui dentro. Ele vê quando Ele venceu dentro do seu coração. E Ele não vai se esquecer.
Ele vai ver todas as vezes que você estava mesmo cansado do seu trabalho, cansado da sua labuta. Talvez você podia pensar, não, hoje de manhã eu vou ficar em casa lavando roupa. Aí você pensa, não, Senhor, o Senhor merece, eu vou lá para a escola dominical. Tudo justificaria eu ficar em casa, mas não. Hoje é teu dia, Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o Shabat do crente. Hoje é o dia que eu sirvo ao Senhor. Hoje é teu. Eu vou para a igreja. Eu vou ficar com o Senhor. Deus vê e não se esquece. Ele não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Meu irmão, se tem alguma coisa que isso deve gerar encorajamento para a gente, é saber que Deus não esquece daquilo que a gente faz de certo. E daquilo que a gente faz de errado, Ele perdoa. É só a gente pedir. Essa parte Ele pode esquecer. Não diz a Bíblia isso? Que Ele pega os nossos pecados e lança lá no fundo do mar. Que Deus esquece aquilo que é de errado quando Ele perdoa a gente. Ó, que beleza. Assim que é bom. É um Deus que esquece o errado quando eu peço perdão. E quando eu acerto, Ele nunca esquece. Não é bom servir um Deus desse? Não vale a pena continuar servindo com firmeza esse Senhor? Meu irmão, sirva a Deus, irmão. Faz o teu melhor, porque Deus está vendo. De repente alguém não vai ver, mas Deus vai ver. O maior de todos vai ver. Ele sabe da tua dificuldade. E Ele não vai se esquecer da tua luta. Esse é o primeiro versículo. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Outra passagem que me encoraja também, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que Deus presenteia quem o busca. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A gente já estudou aí a galeria da fé. A gente já viu que sem fé nós não temos como agradar a Deus. Ele já demonstrou que qualquer um pode ter fé. Ele já falou que a palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé, ela desenvolve a nossa fé. Vou botar esse microfone mais para trás. A gente já viu isso. Mas agora a gente pode ver lá que Deus, Ele presenteia quem busca o Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas não só creia que Ele existe, mas creia também numa outra coisa, uma outra verdade, não só a verdade da existência dEle, mas a verdade de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nosso Deus, Ele é real, irmãos. Se você está com dúvida disso, pede para Ele te dar experiências, pede para Ele falar contigo, porque Deus fala, Deus age no nosso coração, Deus age na nossa consciência, Deus fala com a gente. Mas para eu me aproximar de Deus, uma outra motivação não é saber que Deus existe. Se tem uma motivação que para mim é real, quando eu fecho meu olho para orar, é saber que tem alguém me ouvindo. Eu estou lá dentro do ônibus sozinho, ninguém sabe do que eu estou fazendo, e ali eu estou simplesmente conversando com Deus, dono do todo o universo. Simplesmente eu estou ali levando a minha dificuldade, a minha frustração, o meu medo, a minha dúvida. Eu estou simplesmente falando com o sustentador de todo o cosmos. Esse é o nosso Deus. Mas eu também posso me aproximar, além dessa certeza de que Ele pode resolver o meu problema, a certeza de que Ele pode me ouvir, a certeza de que Ele vai sempre me falar a verdade. Eu posso ter a certeza de que de alguma forma Ele me abençoa quando eu chego perto dEle. Ele é galardoador, Ele dá presentes, Ele dá coroas, Ele abençoa quem o busca. Meu irmão, se tem uma outra vantagem da gente seguir em frente, da gente não desistir, é que não só Deus está ouvindo e está vendo a sua luta, como Deus te abençoa. Deus pode solucionar o seu problema, a sua dificuldade.
pode sanar ali talvez a tua ferida que foi aberta. Deus pode curar, pode sarar ela. E muitas vezes o que nós precisamos não é talvez de alguma coisa material. O galardão que nós precisamos não é alguma coisa palpável ou física. O que nós precisamos é resposta. É sentir a presença de Deus ao nosso lado, nos ouvindo. Já teve algumas vezes, passando por momentos de luta e dificuldade, chorando na presença de Deus. Eu posso dizer isso para os irmãos. Eu tive a nítida percepção de que tinha alguém sentado do meu lado, me ouvindo. Não sei se você já teve essa sensação, mas eu tinha a percepção, eu estava com o meu olho fechado, sentado na minha cama, com a mão assim. Já viu essa posição quando a pessoa senta assim? Com o cotovelo no joelho. E senti que tinha alguém do meu lado. Aí a gente levanta a cabeça. Porque Deus está ali. E se tem algum galardão que Ele pode nos dar, é a gente saber que Ele está ali, ouvindo. E se Ele está ouvindo, alguma coisa boa vai acontecer, amém? Meus irmãos, eu creio que quando a gente vem à igreja com esse entendimento, não, eu não estou indo na igreja porque minha mulher mandou, porque meu pai mandou, porque eu tenho que ir, porque não sei o quê. Não, eu estou indo na igreja porque Deus existe. Eu estou indo na igreja adorar um Deus que é vivo e verdadeiro. Eu estou vindo na igreja porque eu preciso falar algumas coisas para o Senhor, eu preciso homenagear Ele. Eu tenho que quebrar, eu e você somos tentados a vir na igreja simplesmente porque a gente é crente, ou porque algum amigo nos chamou. Não, a gente tem que ir na igreja porque nós temos um Deus que é vivo e que está ouvindo o que a gente está falando. E que é Ele que avalia o culto. Não é a gente que fala, ih, hoje o culto não foi bom. É quem é você para avaliar, cara? Você fez para você o culto? Quem tem que avaliar o culto é o Senhor. E você tem que pensar se o teu culto individual para Ele foi bom. Quando você cantou melhor que você pôde. Uma vez eu estava numa igreja e o pastor estava falando que alguns jovens estavam pedindo para um determinado irmão cantar um pouco mais baixo porque ele era muito desafinado. E o pastor falou, irmão, canta mais alto. Porque o irmão não está cantando para aqueles que estão ali em volta, o senhor está cantando para Jesus. Faz o melhor que você puder, irmão. Porque de alguma forma, por mais desafinado que a gente seja, e ele falava, olha, irmão, eu estava falando aquilo, mas o irmão era desafinado mesmo. O irmão desafinava até batendo palma. Mas, irmão, é o melhor que você faz. Se é para Deus, então faz, irmão. Continua louvando a Deus. Com força, com garra, com vibração. Gente, a gente vem para a igreja porque a gente crê que Deus existe. Mas não pense, não venha só por isso, venha porque Deus também dá presente para aqueles que querem chegar até Ele. Lá na sua casa também, pessoal. Se tem uma motivação que vale a pena, tem um tempo devocional diário na nossa casa, é porque lá em casa Deus vai me ouvir também. Eu tenho aquele cantinho lá que ali eu vou me ajoelhar, eu vou chorar, eu vou passar ali na presença do Senhor, ali o meu sofrimento vou passar para Ele, a minha incompreensão, a minha dificuldade, a minha dor, a minha solidão, eu vou passar ali para o Senhor. E lá Deus está me ouvindo. E está colhendo o meu pedido. Eu fico imaginando, pensa na bondade de Deus, pessoal. Nosso Deus é bom, você pode dizer amém para isso? Amém, muito bom. Imagina aquele Deus bondoso que é o nosso Deus, que é benigno, perdoador, amoroso, que fez tanta coisa por nós, mesmo sem a gente merecer. Um Deus que provou o amor dele por nós. Como que ele provou? Enviando Jesus enquanto nós ainda éramos pecadores. Não é isso que a Bíblia diz lá em Romanos 5,8? Ele prova o seu amor para conosco. Ele provou que Ele te ama e que Ele me ama.
Mesmo a gente sendo do jeito que a gente é. Imagina esse Deus bondoso. Está lá do lado da tua cama, está lá do lado da mesa. E quando você faz um pedido para Ele, esse Deus bondoso estende as mãos dele e colhe o seu pedido. Dá para confiar? Dá para encorajar? Lógico. Põe aqui na minha mão, filho. Agora, o quanto nós queremos realmente colocar a nossa questão na mão dele é outra conversa. Mas imagina, esse Deus bondoso está lá, no nosso trabalho. Essa semana um irmão muito querido ligou para mim dizendo assim: pastor, acabei de ser mandado embora. Estou em casa porque acabei de ser mandado embora. Mas eu estou em paz, porque Deus está comigo. Imagina você chegando no seu trabalho, seu patrão falando: fulano, vem aqui por favor. Olha, o Brasil está passando por uma dificuldade. Essa dificuldade está pegando todo mundo. A gente tem que fazer aqui alguns cortes. Não é assim que começa a conversa, né? Temos que fazer alguns cortes aqui na empresa. Então é o seguinte, cara, a gente não vai poder continuar contando com você. A gente está colocando seu cargo à disposição. Você não vai precisar voltar aqui, tá? Você está demitido. Talvez venha na sua cabeça: poxa, e agora, né? Eu tenho conta para pagar. Acabei de comprar aquele negócio da prestação. Só paguei 3 das 12. Sabe o que você faz? Você vai lá para o banheiro da empresa, antes de ir para a sua mesa. Aí você entra num box daquele ali. E ali você vai fechar o teu olho e vai dizer o quê? Senhor, o Senhor tem todo o poder na minha vida. Não é essa empresa que sustenta a minha família, é o Senhor, até ontem, através dela. Eu confio no Senhor. Gente, sabe quem está ali dentro do box ali com você? Quem está naquele banheiro ali te ouvindo? Deus está te ouvindo. Ou talvez você ali no momento de incredulidade, você vai chegar: Senhor, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Tem prestação para pagar, tem escola do filho, e agora tem curso para fazer, e agora, Senhor? Deus está falando: cara, confia em mim, que eu estou aqui contigo, rapaz. Era interessante, uma vez eu estava lendo sobre Alexandre o Grande. Diziam que ele era muito bom estrategista, mas que o cara sabia lutar também. Fisicamente ele era uma pessoa muito rápida, muito veloz, era um bom guerreiro. E aí diz a história que onde a batalha estava sendo mais sangrenta e onde os exércitos deles estavam perdendo, se ele se deslocasse para aquela parte, o pessoal começava a ganhar. Sabe por quê? Porque viam ele. E aí quando eles olhavam: nossa, Alexandre está aqui com a gente, agora nós vamos arrebentar, agora nós vamos destroçar, vamos para cima, gente. Não, agora é o reforço que a gente recebeu, é o Alexandre, agora vamos quebrar os caras. O cara não precisava descer do cavalo, simplesmente a galera ganhava. Onde ele ia, a batalha vencia. Gente, eu fico pensando, Deus com a gente. Qual que é a luta que a gente vai poder levar a gente? A gente só precisa ter essa noção: nossa, Jesus está comigo, então eu vou partir para cima. Aquela noção que Josué e Caleb tiveram, quando o pessoal falava: nossa, eles são gigantes e nós somos como anão, a gente é pequenininho. O que Josué falou? Eia, vamos comê-los como pão, porque o Senhor é conosco. Gente, não existe inimigo maior do que o nosso Deus. Não existe dificuldade maior do que o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é com a gente, pessoal. É só a gente ter essa noção: opa, Deus está aqui comigo agora, meu. E Romanos ele fala isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar junto isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é conosco.
É lógico que a gente tem que ter uma vida de fidelidade a Ele, não para ganhar ponto com Ele, foi o que a gente estudou hoje de manhã, mas por gratidão por tudo que Ele fez por nós. Isso tem que ser uma motivação para nós. Nosso Deus existe, Ele abençoa quem busca Ele. Então busque o Senhor, irmão. Aqui na igreja, lá no seu trabalho, em casa. Lembre que Deus está contigo. Se aproxime do Senhor. Faça o que Ele gosta, por uma questão de relacionamento. Ore, leia a Bíblia, tenha um tempo devocional, pratique a ética cristã no seu dia a dia, seja crente de verdade. Deus, Ele vai te abençoar porque Ele é galardoador daquele que busca Ele. E o último texto é Hebreus capítulo 12. Primeiro, lembrar, Deus vê o nosso esforço. Segundo, Deus presenteia quem busca Ele. Então, primeiro, Deus vê o nosso esforço. Segundo, Deus presenteia quem busca Ele, quem o busca. Terceiro, nosso Deus nos deixou exemplo. Nosso Deus nos deixou exemplo. Eu quero ler com os irmãos, capítulo 12, verso 1 e 2. Só essas passagens, irmãos, cada uma delas já dá uma mensagem inteira. Nós estamos aqui só trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Hebreus capítulo 12. O poder da esperança. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, isso daí ele está falando, diante daquelas pessoas que nós citamos, todas essas pessoas que estão na glória, todas essas pessoas, esses homens e mulheres de fé, que ele falou na Galeria da Fé, no capítulo 11, já que tem tanta gente boa olhando para nós, homens dos quais o mundo não era digno, já que tem todas essas testemunhas a nos rodear, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Gente, é demais essa passagem, pessoal. Porque ele está falando que, com base em todas essas pessoas que já abriram a clareira, que já foram na nossa frente, que já demonstraram uma fé real em Deus, a firme certeza daquilo que Deus disse, daquilo que Deus é, isso é fé. É a certeza de que Deus é e daquilo que Ele falou. Essas pessoas que abriram a picada na nossa frente. Vamos para o alvo, galera. Vamos para o alvo. E ele vai falar que tem duas coisas que podem nos atrapalhar. Primeiro, desembaraçando-nos de todo peso. Depois do peso, ele vai falar do pecado. É interessante essa passagem porque existem pesos que não são em si pecaminosos. Mas pensando em alguém que está fazendo uma carreira, alguém que está fazendo uma corrida, é interessante que muitas vezes o autor, ele está usando esses elementos dos esportes. Você já viu a vestimenta de um corredor? Você já viu a vestimenta de um corredor? Como é que é a vestimenta de um corredor? Como é que é o tecido? É o mais leve que tem, né? Eu sempre cito aquele, como tem lá na academia, não vem treinar de calça jeans, né, cara? Você vai fazer o que de calça jeans ali na academia? Né? Isso atrapalha você, você não vai conseguir fazer os exercícios. O atleta, já pensou, o atleta, todo mundo correndo de terno? Não vai dar certo. Já pensou as meninas de longo? Não vai dar certo, até mesmo porque não vai correr direito, vai ficar segurando o vestido, daqui a pouco tropeça no vestido, salto alto, cai tudo. A roupa de um atleta é uma roupa sem peso. Gente, peso aqui é qualquer coisa que não precisa ser pecado, mas simplesmente atrapalha a minha carreira.
São coisas que estão atrapalhando tua vida cristã. São coisas que estão tomando do seu tempo, daquilo que vale mesmo a pena, importante, aquilo que vale a pena você se esforçar. São coisas que não são pecados em si, mas que estão tirando o seu foco. Talvez o tempo no computador, o tempo na frente da televisão. Não é pecado você usar o computador, não é pecado assistir televisão, mas dependendo do tempo que você usa fazendo isso, pode ser um peso. Você poderia estar fazendo tanta coisa boa, no uso do seu dinheiro, no uso dos recursos. Às vezes você está gastando mais do que precisa em algumas outras coisas que são bobeira. Não é um pecado, você não está comprando nada pecaminoso, mas é um peso que está te atrapalhando. Talvez algum hábito, talvez alguma mania. Cara, aquilo está atrapalhando tua carreira cristã. Talvez alguma coisa que você quer fazer sempre está atrapalhando, gente. O que a Bíblia está falando? Desembaraça isso da sua vida. E o Senhor Jesus Cristo ele deu exemplo de uma pessoa desembaraçada, de uma pessoa que estava sem peso, de uma pessoa que estava tendo um alvo e estava correndo para esse alvo. Precisamos correr para o alvo. E aí você tem que pensar, gente, que hábito que você tem, que costume você tem, que atividade você faz, que em si não é pecaminosa, mas que está atrapalhando sua caminhada. O celular. Às vezes você poderia estar fazendo coisas mais importantes. Às vezes você poderia estar conversando com pessoas, desenvolvendo relacionamentos, se aprofundando, ouvindo gente. Aí você está com aquela cara enterrada naquele troço. Além de ser uma falta de educação, é um problema e um peso. Está atrapalhando sua caminhada. O tempo que você fica no Face, o tempo que você fica no Twitter, o tempo que você fica vendo filme, o tempo que você fica no Netflix. Nada disso em si é pecado. Aí pode ser um peso que está atrapalhando você. O que você está fazendo? Talvez alguma atividade. Você gosta de dormir. E às vezes dormir, você quer dormir mais talvez do que precisa. Qual que é o peso que você está, que está atrapalhando a sua vida cristã? Desembaraçando de todo o peso e do pecado. Agora sim, tem alguma área na sua vida que é pecado e você ainda está tentando correr com aquele pecado embaraçando você? Já viu a brincadeira da corrida do saco? Brincadeira da corrida do saco? Ela é engraçada porque não dá para você correr naquele passinho, né? Não dá certo, você tem que pular, porque você está ali totalmente enrolado naquele saco. Fizeram uma corrida do saco até o pescoço, imagina isso. O mais rápido conseguiu vencer porque ele andou igual uma minhoca. Imagina a velocidade que este atleta conseguiu desenvolver nessa corrida. Ele está falando que o pecado ele pode ser alguma coisa que está se embaraçando a gente e está atrapalhando nossa corrida também. Talvez seja um pecado que está atrapalhando sua caminhada a ponto de você querer desistir. Talvez você fale, Senhor, eu estou cansado, eu não estou mais aguentando lutar contra isso. Eu não estou mais querendo lutar contra isso. Senhor, mais uma vez estou eu aqui pedindo perdão por ter errado na mesma coisa. Qual que é o encorajamento que o autor de Hebreus nos traz? Cara, continua seguindo. Larga o pecado. Como é que a gente larga o pecado? Confessando, pedindo perdão, desejando de verdade abrir mão daquela porcaria que a gente fez de errado, tentando reparar se o erro foi contra alguém, que o pecado foi contra alguém, perdoando talvez alguém que a gente se irou, que alguém a gente teve ódio, abandonando, desembaraça o pecado, e aí você vai seguir. E ele está falando que a gente vai correr essa caminhada cristã. Esse talvez seja um dos maiores encorajamentos que a gente vai encontrar na epístola. Cara, corre, mas você não está correndo sozinho. Você não é a lebre da corrida. Sabe a história da lebre? Aquele que sai correndo na frente para dar o ritmo. Você não é quem vai dar o ritmo. Tem alguém correndo na sua frente.
Esse alguém é Jesus. Ele que é o autor e o consumador da fé. Ele que começou e Ele que vai levar você até o fim. Se tem alguém que está interessado no nosso sucesso, é Jesus, não é? Nossa mãe, nosso pai, todo mundo. Tem uma galera aí que quer o nosso sucesso. Mas Jesus quer mais. O que a gente tem que fazer? Olhar o exemplo de Jesus. E ele coloca que se tinha alguém que poderia desistir da sua carreira, era Jesus, não é? Porque qual que era a carreira? O que estava no caminho de Jesus para ele percorrer? A cruz, o Gólgota, o Calvário, a morte, o cuspir na cara, o açoite. Ele podia falar: Senhor, não vou beber desse cálice. Mas ele bebeu? Bebeu. Ele foi até o fim. Gente, já parou para pensar nesse detalhe teológico? Se faltasse 10 metros assim, daqui até ali, daqui até aquela caixa de som, faltando 10 metros onde estava o buraco, onde aquela cruz ia ser enfincada, daqui a mais alguns passos, aquela cruz seria colocada no chão, Jesus seria deitado sobre ela e seria pregado nela. Aqueles cravos daqui a 10 metros seriam encravados nas suas mãos e nos seus pés. Se ele falasse o seguinte: deu, galera. O que isso ia produzir na gente? O que ia acontecer a gente? Todo mundo para o inferno, galera. E Deus seria injusto por isso? Deus seria injusto se Jesus desistisse? Não seria. Mas estava todo mundo condenado. Se tinha alguém que poderia falar: galera, deu, já fiz demais, não aguento mais. Se alguém poderia dizer isso, era Jesus. Mas ele não disse. Ele não falou. Ele suportou até o fim. Por minha causa, por sua causa. Não foi pelo pecado dele, foi pelo meu pecado. Ele morreu no meu lugar. Ele levou os meus pecados. Pelas pisaduras dele, eu fui sarado. Eu não posso desistir. Porque o meu Senhor não desistiu. Se eu desistir, eu estou cuspindo na cruz que prendeu ele. Eu estou cuspindo no sacrifício dele por mim. Se eu desistir, eu estou dizendo que aquilo não valeu de nada. Se eu largar o arado, olhar para trás, deixar as coisas de Deus para lá, cara, eu estou dizendo para Jesus: não valeu a pena. O que o Senhor fez não valeu de nada para mim. Eu não vou fazer isso com o meu Senhor. Eu não vou fazer isso. Não foi esse o exemplo que Ele me deixou. Não foi essa bananice que Deus deixou para os seus servos. Foi a coragem de ir até o fim. Por isso que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Deus nos deu o poder de falar: Senhor, eu vou até o fim, porque Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me consolam. Eu sei que certamente o Senhor vai estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, eu vou seguir. Está doendo a beça, e o Senhor sabe como está doendo, mas eu vou até o fim. Vou perdoar quem precisa ser perdoado, vou pedir ajuda para quem eu preciso pedir, vou pedir conselho para quem eu preciso pedir, vou chorar aqui na Tua presença quantas vezes for necessário, mas uma coisa eu não vou fazer: eu não vou desistir. Porque o Senhor não desistiu. O Senhor suportou a vergonha, suportou a dor, porque o Senhor estava vendo a alegria lá na frente. Eu não vou desistir. Talvez você está ouvindo essa mensagem, talvez muita coisa não faz sentido para você. Se ela não está fazendo sentido para você, talvez seja porque você ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz. Jesus morreu na cruz por você. Não havia outra saída para o nosso pecado.
Só a morte de um inocente no seu lugar poderia valer para Deus, para pagar o preço do seu pecado, porque o preço do meu pecado e do seu pecado era a morte, o salário do pecado é a morte. Ninguém era obrigado a morrer no meu lugar ou no seu lugar, mas o Senhor Jesus Cristo tomou essa decisão e Ele quis morrer no nosso lugar. Aquela cruz que Ele carregou não era para Ele, lembram disso? E o lugar onde Ele foi sepultado, aquela sepultura não era dele, lembra disso? Ele morreu por nós para dar vida a todo aquele que quer entregar a sua vida para Ele. E é a substituição que funciona aqui. Senhor, está minha vida aqui na sua mão. Não é grande coisa, mas é tudo que eu tenho. Deus pega a tua vida e dá a dele para você. Eterna, perfeita. Gente, é isso que Jesus fez na cruz por nós. Deus deu vida para a gente, morrendo no nosso lugar. Foi isso que Deus fez. Talvez você nunca entregou a sua vida para Ele. Hoje é um dia perfeito para você fazer isso. Isso vai trazer encorajamento para você. Talvez você está pensando em desistir, porque na realidade você nunca começou de verdade. Andar com Deus mesmo. Não seguir a Deus de longe, como alguém da multidão, mas seguir a Deus de perto, como filho dele. Eu queria passar um vídeo. Eu queria que a gente pensasse no nosso Senhor, o que Ele fez por nós. É uma música em inglês, mas tem a legenda embaixo. Eu gostaria muito que você prestasse muita atenção na letra, no apelo que é feito nessa passagem. Vamos assistir? Enquanto você assiste esse vídeo, pensa um pouquinho na sua vida, como está seu relacionamento com Deus. Pensa um pouquinho nessa condição. I know that there are people watching this video and in this room who are not trusting Jesus Christ and therefore can only expect condemnation. And so I'm just going to plead with you. Lay down that rebellion. Lay it down. And simply embrace the gospel that Jesus Christ, the Son of God, the righteous one, died for your sins. He was
was raised on the third day, triumphant over all his enemies. He reigns until he puts all of his enemies under his feet. Forgiveness of sins and a right standing with God comes freely through him alone, by faith alone. Por que a gente vai desistir? Se o Senhor fez tudo isso por nós. Pegou toda a culpa, todo o pecado, colocou sobre os ombros dele, levou lá na cruz. E lá quando ele morreu, ele perdoou a gente. Isso é suficiente para todo mundo, mas só vai ter efeito naqueles que querem. De repente você pode, eu estou muito triste porque alguém fez maldade comigo, alguém não me tratou do jeito que eu gostaria. Pessoal, isso é picuinha diante do que o Senhor Jesus sofreu por nós. E pelo que Ele fez por nós, Ele merece a gente talvez ter que engolir sapo, ter que encarar algumas coisas, ter que mudar algumas rotas, ter que aceitar algumas vergonhas. Mas eu quero falar aqui com vocês, pessoal. Se talvez isso não está fazendo sentido para você, pode ser porque você hoje precisa entregar sua vida a Jesus como seu Salvador, como Deus da sua vida. Talvez você nunca fez isso. Eu quero então fazer 2 desafios. O primeiro para aqueles que já são crentes. Talvez refocar. Talvez você está olhando muito para o seu problema, está olhando muito para a sua dor, está olhando muito para o irmão do lado. Eu quero que você tome uma decisão hoje de olhar para Jesus, refocar nele. Fazer o que a Bíblia diz. Se alguém errou, se é alguém passível de correção, de exortação, vai lá, conversa. Se alguém precisa de conselho, se você precisa de ajuda, peça. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Mas foca em Jesus. O segundo desafio que eu quero fazer é para aquela pessoa que tem dúvida de onde vai estar se morrer hoje, que tem dúvida do seu destino eterno. Eu quero desafiar você hoje a pôr a sua confiança total em Jesus, a entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo,
a pedir para Ele entrar no seu coração, perdoar os seus pecados, salvar você da condenação eterna. Que você abandone qualquer rebelião de falar, não, eu vou fazer do meu jeito. O seu jeito vai te levar para o inferno. Eu vou pedir para que a igreja esteja orando. Baixe sua cabeça. Fale ao Senhor. Você vai se colocar em algum desses desafios. Mas primeiro eu quero falar para aquelas pessoas que talvez tenham dúvida se vão ser salvas ou não. Se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, se foi de verdade, você está salvo. Mas se você, pelas suas atitudes, você tem dúvida, talvez no seu coração não se comprove que você é salvo. Você sabe que você não é. Porque um filho do Senhor, um filho de verdade de Deus tem características e você sabe que você não possui essas características. Mas com base nesse encorajamento que Deus te deu, porque Ele te deu uma lição, Ele te deu um exemplo, hoje você decide entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Eu peço que na sua oração você peça perdão pelos seus pecados, que você faça uma oração agora. Entregue sua vida a Ele. Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. Senhor, eu desisto. Eu abandono. Senhor, eu não quero continuar rebelde. Eu não quero ir pelos meus próprios esforços. Senhor, eu recebo o Senhor como meu Salvador. A minha vida agora é Tua. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu peço, Senhor, me aceita, Senhor. Eu quero a partir de hoje ter o Senhor como meu Deus, como diretor da minha vida, como quem manda em mim. A partir de hoje eu vou obedecer o Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Faz essa oração do jeito que você sabe. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele merece tua confiança. Talvez você já fez da boca para fora outras vezes, mas hoje é de verdade. Eu quero orar por você. Senhor, abençoe essas pessoas que hoje precisam tomar essa decisão. Eu peço que o Senhor venha abençoar elas ricamente. E que nessa noite eles possam não dar ouvidos ao seu próprio coração, que eles não deem ouvidos à sua justiça própria, mas que o Senhor possa confrontá-los com o pecado deles, Senhor, de forma muito honesta. E que nessa noite haja salvação aqui, Senhor, nessa casa. Pedimos a Tua ajuda para essa reflexão. E que aqueles que se decidirem, o Senhor possa estar completando essa obra. Pedimos a Tua ajuda, a Tua igreja ora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você continue com seus olhos fechados, sua cabeça baixada. Se tem alguém aqui nessa noite que hoje gostaria de entregar sua vida de verdade ao Senhor Jesus Cristo, que gostaria de entregar, de abandonar o seu jeitão de ser, os seus pecados, e quer aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, entregar a sua vida, pôr na mão de Deus e aceitar as regras do Senhor para a tua vida. Se tem alguém aqui nessa noite, só levantando as suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que queira tomar essa decisão? Eu quero entregar minha vida para Jesus dessa forma. Tem alguém aqui? Alguém gostaria de entregar? Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Quer receber o Senhor Jesus como Salvador? Quer ter certeza? Amém. Glória a Deus. Pode abaixar, meu irmão. Mais alguém? Mais alguém? Eu quero entregar mais. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Pode abaixar. Mais alguém? Eu quero entregar minha vida. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Amém. Pode abaixar, meu irmão. Que bom. Glória ao Senhor. Mais alguém? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero desse jeito. Eu quero esse Senhor que morreu por mim. Eu entrego minha vida para Ele. Eu sei que não vale, mas eu sei que Ele vai receber. Mais alguém? Não deixa passar a oportunidade, meu irmão. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Mais alguém quer tomar essa decisão? Não deixa passar. Mais alguém? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você.
quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois eu peço que essas pessoas que tomaram uma decisão, que levantaram uma de suas mãos, procurasse alguém daqui da liderança da igreja para comunicar, glória a Deus, para comunicar sua decisão. Dizer, olha, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Para você poder já dar esse primeiro testemunho. Procura alguém aqui da liderança. Eu, pastor Yuri, o Lira, alguém da liderança, o Derivaldo, o Sérgio. Procura alguém falando, olha, eu entreguei minha vida. Deixa esse irmão te dar um abraço depois. Senhor, abençoe esses irmãos que tomaram essa decisão. Ajuda eles, Senhor, na caminhada que eles têm. Encoraja eles, Senhor. Porque agora, Senhor, eles são teus filhos. Ajuda, Senhor, eles nas lutas. Que eles possam perceber a Tua presença, ó Deus, e fortalece essa decisão nos seus corações. Ajuda eles, Senhor, a seguir em frente nesse novo e vivo caminho que o Senhor abriu para eles. Pedimos a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma outra oração agora. Se você gostaria de aceitar esses encorajamentos de Deus e falar, eu não vou desistir, peço que você se coloque de pé onde você estiver. Com base nos encorajamentos que o Senhor Jesus Cristo te deu, eu não vou desistir, eu vou seguir em frente, porque o Senhor merece. Por mais que seja difícil, eu vou prosseguir. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, contempla a Tua igreja, Senhor, de pé diante de Ti, declarando ao Senhor que aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fez, os presentes que o Senhor nos dá, Senhor, por Tua causa, nós não vamos desistir não, Senhor. Por Tua causa, Senhor, a gente não vai abandonar esse caminho que é do Senhor. Pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez por nós, pelo exemplo que o Senhor deixou para nós, Senhor, nós vamos prosseguir. E para isso, ó Deus, a gente pede mais um favor do Senhor. Que o Senhor continue conosco. Que o Senhor fortaleça, Senhor, nossas pernas, nossas mãos. Que o Senhor nos continue dando direção para irmos no caminho do Senhor, para fazermos a Tua vontade e para agirmos e reagirmos conforme a Tua vontade. Senhor, sabemos que o nosso país está em crise, Senhor, mas nós temos Cristo, e se temos Cristo, passaremos pela crise. Sabemos disso, cremos no Senhor, confiamos no Senhor. Meu Deus, eu quero pedir em favor de algum irmão que está passando por alguma luta, que está passando alguma dificuldade. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece o Teu servo, dá livramento, Senhor, para ele, mostra o escape para ele, Senhor. Resolve, atende, Senhor, o pedido. Senhor, muitas vezes Teu servo fraco, Senhor, fortalece. Muitos estão sendo tentados de tantas formas, Senhor. Livra do mal, Senhor. Dá vitória ao Teu povo. Ó Deus, nós oramos também pela Tua igreja perseguida no mundo, Senhor, pelos Teus servos que sofrem. Ó Deus, dá livramento à Tua igreja, Senhor. Move as autoridades, ó Deus. Senhor, que alguém possa fazer alguma coisa, Senhor. Move o coração daqueles que podem. Senhor, protege, Senhor, tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja que sofre pelo mundo. Tem misericórdia daqueles que estão tentando se refugiar em algum lugar, daqueles que estão se escondendo. Tem misericórdia daqueles que não podem se esconder. Tem misericórdia daqueles que estão sendo machucados, Senhor, que estão sendo mortos. Tem misericórdia, Senhor, das famílias, daqueles que são degolados, daqueles que são fuzilados. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo. E tem misericórdia daquele que ainda não é Teu povo, que precisa se render ao Senhor. Converte, Senhor, esses povos que estão fazendo mal à Tua igreja. Meu Deus, obrigado, porque sabemos o fim da história. E o
fim da história, Senhor, como a Tua palavra nos diz, é que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus, que o Senhor Jesus é o Senhor. Ó Deus, obrigado por essa viva esperança de sabermos que fazemos parte do time que vai ganhar. Ó Deus, dá uma semana de vitória para o Teu povo. Fortalece, Senhor, o Teu povo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Irmão, se você precisa de alguma ajuda, irmão, pede. Como eu falei, o pastor não tem bola de cristal. Nem sempre a gente vai saber se você está passando por alguma luta. Olha, irmão, pede ajuda. E outra coisa, eu quero convidar a igreja, conclamar a igreja a estar aqui nas quartas-feiras. Porque é uma oportunidade de orar pelo irmão, de interceder pelo irmão. De repente você fala assim, não, eu já tenho tudo o que eu preciso, eu estou bem, eu não tenho pedido de oração nenhum. Então traz o pedido de oração de algum amigo, de alguém. Melhor coisa que tem depois você falar para a pessoa, sabe você? Nós oramos por você lá na nossa igreja. Gente, se você não tem pedido nenhum para fazer, alguém tem. Colhe o pedido dessa pessoa e traz e vem orar aqui com a gente. Tá bom? Meu irmão, que Deus abençoe. Quero agradecer também o pessoal que esteve aqui conosco, os visitantes. Quero agradecer também o pessoal que esteve conosco pela internet, nos assistindo. É um prazer, um privilégio ter sua presença virtual aqui conosco. E nós estamos encerrando o culto. Irmãos, que Deus abençoe. Com uma oração silenciosa nós estamos encerrados. Meus irmãos, hoje é um dia especial para a nossa igreja, porque Deus está concedendo mais um ano de vida ao nosso pastor. E diante disso nós queríamos lembrar desse momento, deixar uma palavra com o pastor, e para isso nosso irmão Derivaldo virá aqui. Boa noite, igreja. Como o pastor Yuri já falou, hoje é aniversário do nosso pastor, né? E eu, como responsável pela área de comunhão, venho, em nome de toda a igreja, agradecer a Deus, né, pela vida do pastor Charles, pelo investimento dele na nossa vida, pelo mais um ano de vida que ele investiu nas nossas vidas. E a igreja, setor de comunhão, preparou aí um presentinho para o pastor. Em algum momento ele falou que ele gostaria de ter algo, né? E aí eu quero também dizer que tem gente de olho, né? Colhendo aí, vendo. Em algum momento alguém pegou isso e trouxe para a igreja, e a gente trouxe aqui o presente que o pastor gostaria de ganhar. Posso pegar aqui, por favor? É pesado. Devo abrir, não? Sim. Não vou abrir, não. Ih, rapaz. Vocês sabem o que é isso? Isso é uma morsa. Olha que legal. O pastor está querendo ter um hobby. E eu precisava de uma morsa. É uma peça que prende as coisas na mesa.
para a gente poder trabalhar uma morte. E aí o pessoal me deu de presente. Esse presente da igreja. Então, viu, pessoal? Muito obrigado. A gente queria agradecer a Deus. Depois eu gostaria também de pedir que os irmãos ficassem, né? A igreja também preparou aí, junto com o irmão Joel, lá do Maná, um bolo, né? E a gente vai cantar os parabéns para o pastor e a gente vai ter essa comunhão. Então que você fique, logo após aqui, a gente vai ter esse tempo lá no anexo 2, tá? Eu queria orar pela vida do pastor. Senhor, obrigado a Deus por esse tempo, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um ano que o Senhor concede ao teu servo, ó Deus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça, ó Pai, que a cada dia, ó Deus, ele possa se sentir, ó Deus, cada vez mais acolhido pelo Senhor, ó Deus, que ele possa cada vez mais sentir essa presença do Senhor, ó Pai, na vida dele, ó Deus. Que o Senhor acrescente, ó Deus, os seus dias, ó Pai, para que Ele possa ainda nos ensinar, Senhor, muito, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, e que assim, ó Deus, o Senhor possa abençoar, dando saúde, dando vida, ó Pai, e que possamos ainda por muitos e muitos anos, ó Deus, estar juntos, ó Deus, te louvando, te adorando, ó Deus, e glorificando o Senhor, o Teu santo nome, ó Deus. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Charles, da sua família, ó Deus, e é isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então nós faremos o seguinte, tem um bolinho preparado aqui, todos estão convidados, você não paga nada, só que não cabem todos aqui no anexo, então nós faremos o seguinte, o pastor vai sair com sua família, eles vão se posicionar ali, tá, na mesa, e aí logo na sequência nós já vamos todos ali, vamos preencher o espaço, talvez alguns fiquem ainda por aqui no corredor, e aí a gente canta parabéns para o nosso pastor, tá bom? Vamos lá? E aí depois disso a cantina estará aberta para aqueles que quiserem participar da sopa, tá bom?